E aí, rapaziada, estamos aqui para a gente gravar o nosso podcast. Hoje a gente está com rapaziada aqui, os professores da nossa associação de jiu-jitsu Juquinha, né? Aí estão com algumas pessoas, alguns professores, outros não deram para vir para o nosso podcast, porque compromissos, né? Mas a gente vai estar aqui fazendo uma conversa muito animada, bastante informação para quem tem aí vontade de entrar para a associação, ter o seu projeto, que é importante um professor ter um projeto de jiu-jitsu, porque acrescenta na aula dele, acrescenta como ser humano e além de ajudar aí centenas de crianças, né? Então a gente vai passar aqui agora a apresentação para os professores, né? E a gente vai dar continuidade aí no nosso podcast, beleza? Sigam a gente aí, Clube de Jiu-Jitsu, e vamos que vamos. Pode falar, professor? Bom dia pra galera, beleza? Sou o professor Rodrigo, do projeto Crescer Jiu-Jitsu. Vai, Cadu, falando. E aí, pessoal, beleza? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Eu acho que é sempre enaltecedor, né, quando a gente tem um momento como esse, para estar agregando mais um pouquinho de conhecimento e passando para fora do tatame também, né? Meu nome é René Domingos, sou do projeto Acreditado da Granja do Toso, estou aqui com a minha esposa Roberta. A gente está com a ideia de expandir o jiu-jitsu lá também, não só para a competição, mas levar o jiu-jitsu como qualidade de vida também para a comunidade inteira, beleza? O que direi eu acerca de as palavras tão bonitas? Meu nome é Edson Aquino, sou do Projeto Oxigênio, do Gama, né? Estou aí na relação já tem um tempo e estou aqui junto com os outros professores, né, para que a gente possa juntos crescer cada dia mais com a Associação Juquinha de Esporte. Meu nome é Naya Neves. Não, todo mundo me conhece nessa parte de projeto social, né? Eu sou do projeto social Old School Santa Maria e eu acho que o projeto social ele agrega no jiu-jitsu, ele faz parte. Eu acho que não tem como a gente só treinar jiu-jitsu e não passar o que a gente sabe, tanto que ele agrega a nossa vida para as crianças, né, para adultos e para os adolescentes aí, que tem muito nesse mundão de Deus. E é isso. Começamos? Sim, então, bem-vindos todos aí, né? Obrigado pelo E convite. era para ser um time maior, né? A associação é um time maior, mas devido à distância, algumas pessoas não conseguiram vir, mas graças a Deus, os que vieram vão representar toda a equipe, porque a gente aqui, o nome já diz, é a equipe, então eu represento ele representa quem não veio e assim vai. A gente realmente trabalha e procura trabalhar em grupo, para que um ajude o outro. Eu queria deixar uma pergunta aqui, cada um vai responder rapidinho. Qual assim, bem sublime, a mudança que vocês viram dentro do meio de vocês ali, em volta de vocês, lá na Granja do Torto, no Gama, você aqui na Samambaia, ali onde você dá aula. Qual a principal mudança que você viu na sua academia e à volta dela? Tá? Pode falar, Posso professor. conversar, professor? A minha primeira mudança, aquela que me tocou assim no coração mesmo, foi a primeira vez realmente quando eu levei um aluno para competir e aí eu tive a sensação de sentir ele no pódio, né? Foi além de várias vezes já fui no pódio, mas a sensação de você ter uma pessoa ali no pódio, sabendo que ela acreditou no seu conhecimento, sabendo que aquilo que você agregou para si você pôde passar. E muitas vezes, dependendo de como você passa, você sabe que aquela essência ali, ó, ela pode estar melhorando, né? Através do outro ser humano, através da outra pessoa. Sim. Então, a partir disso daí foi que me teve essa percepção. E aí eu falei, cara, se você subir no pódio já é bom, então se eu subo com uma equipe, então é indescritível, é uma sensação indescritível. E aí, a partir daí foi que a gente começou a se adequar, né? E pensar na possibilidade da ideia de montar um projeto social, né, de se criar um projeto social. E as realidades estão sendo muitas, assim, em relação de mudança de comportamento, na mudança comportamental, desde a escola, né, até no convívio do dia a dia, da autoconfiança. E isso é uma coisa que eu falo de coração. Cada vez mais eu estou entrando, cada vez mais eu estou me envolvendo, né?
E se Deus quiser, agora a meta é viver realmente do jiu-jitsu, trazer a minha família e viver realmente do jiu-jitsu, né? Fazer 100% de jiu-jitsu e, se Deus quiser, expandir ainda mais o projeto, né? Sim. A gente conseguir passar o nome do mestre para frente. Mais uma vez agradecer o senhor por esse momento aqui, ó, gente. Porque muitas vezes quem está aqui vendo acha que a equipe é pequena. E também não julga os outros que estão fora, porque por N motivos não podem vir, não puderam vir, né? Muitos também estão em outras cidades, né? Mas isso não quer dizer que a gente não está junto, né? E eu acho também que, volta a falar, que a gente precisa de momentos como esse aqui para a gente estar colocando as ideias em prática, Divulgando também o trabalho, né? divulgando. Para que outras pessoas, né? E só identificando as ideias, né? Sim, pode falar. E o que eu queria falar também, uma mudança que eu percebi muito no decorrer desse longo tempo com o projeto, né, de uns 2 anos para cá, né, que o jiu-jitsu é para todos. Vem idosos, vem Sim. crianças, vem adolescentes, vem jovens, então a gente acolhe todo mundo. Isso é muito bom. O E a jiu-jitsu é para vantagem do todos. projeto é que você fica feliz pela vitória dos outros, né? Quando tem um aluno seu que seja uma vitória, igual a gente estava torcendo um dia desse, um alunozinho já vinha do 3º, 4º campeonato, não tinha ganho uma luta. Quando ele ganhou uma luta, ele perdeu o final. Mas ele ganhou uma luta, foi uma alegria dele ter ganho uma luta, que parecia que era eu que tinha ganho meu título, Eu falei entendeu? assim, Você chora antes do aluno, né? Esse outro sabe que ele precisa dessa vitória. Esse outro sabe que ele precisa. Marcos, qual mudança você sentiu aí à sua volta, no A seu principal projeto? mudança de quando eu comecei no jiu-jitsu para agora é que eu fiquei careca. Desculpa. Eu vou falar de um dia, de um ponto, né? De quando a gente começou com os projetos sociais, que isso marcou a minha vida, né? Eu tive diversos momentos, mas esse foi o que pesou mais. Os professores estão aqui, sabe, o nosso dia a dia, trabalho, família, né? Chega no dia do trabalho, o chefe vai lá, empurra sua paciência, você já tá agoniado, e aí você, eu não vou para casa, eu vou dormir, não, hoje eu tenho aula. E aí um dia eu me estressei demais, né? Cheguei no treino, terminou o treino, eu falei, pessoal, a partir de hoje o projeto acabou. A partir de hoje não vou mais dar aula, para mim encerrou, não quero mais, estou estressado demais, ninguém sabe as pedras que eu estou carregando. Fiz aquele discurso, né? Todo mundo em silêncio foi embora. Eu fui para minha casa cheio da razão, né? Porque eu estava na minha razão. Sim, sim. E aí quando eu cheguei em casa, eu lembro que era um celular daqueles Moto G1 ao comercial, chegou uma mensagem do WhatsApp para mim. E a mensagem é assim: oi professor, você pode me responder uma pergunta? E eu, opa, tudo bem, posso. É que eu queria saber o que eu faço agora da minha vida. Por quê? Eu estava na rua, estava usando droga, estava fazendo os meus roubos ali, e o senhor todos os dias me chamava para vir treinar. Eu passava, às vezes estava ruim, né? Já tinha usado uns negócios, pô, vamos treinar, não. E aí eu comecei a treinar. Parei com tudo. Hoje a minha vida é outra. Eu amo estar no tatame, eu amo lutar, eu amo, cara, eu quero cada dia mais. Só que agora você chegou e falou que não tem mais, e eu não sei, eu vim para casa pensando o que eu vou fazer na minha vida. Será que eu vou roubar de novo? Vou usar droga de novo? Professor, se você puder me ajudar com essa resposta, eu estou perdido. Aí que entra a responsabilidade, né? No projeto social é muito. É aí que você vê o peso, né? Não como peso, você vê a grandeza do trabalho do projeto social. Não é um peso, pelo contrário. É muito gratificante. Todos nós aqui, acredito que já tivemos essa experiência, né? De você pegar o aluno e muitas vezes a pessoa fala, ixi, o fulano está com você, está treinando. É problema. E aí de repente você olhar e esse cara começar a despontar, começar a crescer. E não, eu não estou dizendo só pelo fato de ganhar campeonatos. Nossa, Porque a principal transformação que o jiu-jitsu traz, né, antes da luta do campeonato, é fora do tatame. A vitória já começa aí. Aquele menino que dá trabalho em casa, que muitas vezes a pessoa diz é um mau filho, de repente a família começa a olhar e fala, nossa, que filho maravilhoso que eu tenho. Na escola os professores querem que ele saia da escola e de repente os professores vão perguntar, mãe, o que foi que aconteceu? Porque tá diferente. Tirava 0 na prova, tirou 10, agora vamos mandar fazer outra prova que eu acho que ele colou. Não. O esporte tem esse poder transformador. Sim. E eu parei para pensar nisso, eu falei,
Se eu abandonar tudo agora, eu tô condenando ele a voltar pro caminho, sabe por quê? Porque no dia que a gente deixa o projeto fechado, Eles não tem nada pra fazer. eles ficam sem nada para fazer, vão para a praça, lá na praça tem o pessoal que vai estar aliciando o seu filho, vai estar aliciando o seu aluno, Tá deixando a né? porta aberta. a porta está aberta para ele ser adotado pelo mal. Que diz, né? cabeça vazia, né? E aí na hora que ele falou isso, eu fiquei pensando ali, cara, eu fiquei uns 20 minutos para responder ele. 20 minutos pensando o que eu vou voltou falar pra para lá. ele. Eu mandei pegadinha do malandro. Ó, quarta-feira tem treino, caramba, vocês são demais, mas vocês acreditaram que eu ia abandonar vocês. Ele, ô professor, brincadeira de mau gosto. Só que eu chorei demais depois. Falei, meu, Não podia ter feito. olha que maravilhoso. Mas Aprendizado. para mim foi um momento que marcou a minha Aprendizado. vida. Quando chega um aluno lá, que às vezes a mãe fala assim, ó, professor, trouxe meu filho aí porque, ó, não Tem sei jeito mais não. o que fazer. Tem jeito não, gente? Não sei mais o que fazer. Eu lembro desse dia. Eu falo, não, mãe, deixa ele aqui que a gente vai dar um jeito. Sim. A gente vai dar um jeito. Entendi. Então, para mim, foi o momento que marcou. Onde mexeu ali, né? Mexeu comigo. Beleza. E agora você, professor? Professor, um ponto marcante assim, para mim, que comecei o projeto, que na época eu ainda era roxa, foi na igreja, que eu tenho um projeto na igreja, e o menino chegou assim, ô professor, eu sei que o senhor faz jiu-jitsu, eu sei que o senhor, o pastor aqui me insistia muito de eu dar aula lá, só que eu sempre negava correr, né? Esse negócio da aula. É, aula de trabalho. Porque já vi na academia assim, né? Vendo o professor dando aula, pô, enche o saco, pô, o professor ainda critica, faz. Aí eu, não, um dia quem sabe. Aí eu, esse mesmo pessoa na outra semana falou assim, pô, professor, eu queria tanto fazer jiu-jitsu. Eu, pô, vai lá na academia e tal, treina lá. Pô, professor, não dou conta. Eu falei, por quê? Professor, as academias cobram caro demais. Eu venho de uma família muito humilde, a gente não tem condições. Querer e não poder, né? Querer não poder. Aí isso foi um dos fatores que tocou muito assim em mim. Porque aí é onde que, nessa frase que ele falou, Deus tocou muito no meu coração. E fora o pastor, Eu posso dar aula, eu posso fazer e ele não, né? e assim, rapaz, será que é isso que eu tenho que fazer mesmo? Será que eu tenho que abrir aqui Se anjo vem um pro projeto? Depois que ele falou isso, na outra semana que ele me perguntou, eu fui e falei pro pastor, eu já sei, eu posso ir lá comprar as placas, né? Olha, Pode, que pastor, pode ir lá que a gente vai começar esse projeto. E querendo ou não, quando eu comecei, eu pensei, não deve dar muita gente assim, né? Porque lá na igreja tinha poucos meninos assim, entre as que queriam. Na primeira semana eu comecei com 2, 3. Aí passou um mês, 4, 5, eu falei, ixi. Aí eu falei com minha esposa, até pensei em desistir, porque às vezes só ia 2, O no início é treino, difícil, o início né? é sempre difícil. Aí eu falei, Deus, acho que realmente não era isso, acho que o Senhor só me deu só para me ver a experiência. Quando eu fui ver na semana seguinte, por incrível que pareça, 20. Que realmente não era para mim desistir, mas eu tinha que ter a paciência, nem tudo é do jeito que a gente pensa que é. Filho de Deus, né? Entendeu? Então, quando eu comecei assim, eu falei, nossa, vou desistir e tal. Mas quando eu fui ver, e também hoje já vai fazer 3 anos que estamos com o projeto, nós temos uma área gigante lá, com mais de 40 e poucos alunos lá, quase 50. Tá quase um culto acontecendo do lado de fora. Isso daí, Mas foi muito bacana e hoje em dia para mim é um prazer. Que até sexta-feira agora, até falei com meus alunos o seguinte, que eu não estou aqui para poder querer ganhar dinheiro nem nada. Eu estou aqui por prazer de ver eles crescerem. Porque eu tenho aluno lá que está comigo até hoje, desde quando começou. E já tem aluno que já até me passou na altura, porque eu sou muito grande, né? Já tá maior. Quando começou comigo tava assim, ó, e tá desse tamanho assim, eu falei, gente, como Só vocês você que cresceram. Só eu parei no tempo. Como vocês cresceram, eu fui até mostrei pra eles umas fotos e tudo mais de quando a gente começou. E quando a gente começou, a gente tinha, o pastor Né comprou 15 placas. A gente começou, após o culto acabava 10 horas, a gente começava as aulas 10h20, 10h30, porque até arrumar, tirar as cadeiras, botar as placas, 10h30 da noite. E os pais esperavam. Corujão. E até meia-noite o E treino. detalhe, no outro dia tinha que E tinha que trabalhar. trabalhar no outro Tinha que dia. trabalhar, não é acordar no meio-dia e É, não, não. no outro dia tem que... Eu tenho meu emprego até hoje, trabalho também, e na correria à noite.
E eu falei, meu Deus, nem isso é pra mim não, porque meia-noite eu dormi todo dia 1 hora, e pouca, ainda deixava aluno em casa ainda. Tem essa parte que a serviço gente- do Uber, né? Mas graças a Deus, Deus nos abençoou, também Amém, firme e glória a forte. A gente começou com 15 placas, hoje a gente tem 70 placas. Tá Tanto que o gigantesco. projeto expandiu assim, porque, e querendo ou não, assim, a gente fala em projeto social, e lá perto do meu projeto a gente tem academias aos redores, né? Perto. Aí eu também tinha isso na minha cabeça. Tem ali, tem aqui, né? Aqui. Aquela insegurança se Justamente, professor. que você é capaz até, né? Pô, será que o cara não vai preferir treinar lá? Mas é enviado por Deus, não tem jeito. Porque a gente vê assim, pessoas que têm nomes na praça, né? Aos redores, né? Aí, pô, eu sou humilde. Aí no mesmo, quando eu abri, eu peguei a minha faixa marrom. Aí eu falei, gente, mas o pessoal vai acreditar no meu trabalho com os preta 2 graus, 3 graus, meus redores, tem nome e tudo mais. Mas eu tenho tanta fé em Deus que eu falei, Deus, se for pra ser então, se o Senhor me botou nisso aí, então vamos. Vou batalhar. E Deus me honrou e também Até hoje, irmão. firme e forte. Só crescendo. O projeto só crescendo. 3 Por anos isso que ele de chama o isso. projeto Crescer Jiu-Jitsu. Então, Crescer jiu-jitsu é teu estágio, jiu-jitsu, Chegou. oxigênio, né? Chegou uma pergunta para vocês aqui. Uma pergunta em 3. Na verdade, são 3 perguntas na mesma, né? O que é uma associação? O que a associação Juquinha de Esportes vai agregar mais ainda no Jiu-Jitsu de Brasília? E quais os projetos sociais que a equipe Juquinha hoje abrange? A Associação Juquinha, ela veio, né, nasceu no coração do mestre Juquinha, o mestre Edmilson. Bom, mestrão? Com o intuito de fazer o quê? Unificar os projetos, né? Unirmos as forças. Por quê? Nós temos uma equipe grande, né? De muitos professores assim de renome, né? Professor Rogerão, professor Guzmão, né? Diversos professores, se a gente for falar o nome de todos aqui, professor Bruno, professor Meiji, vai ter professor que vai ficar chateado, né? E também professor Rodolfo, professor Jeová, são muitos. E também muitos projetos sociais, né? Como nós temos no Gama, Granja do Torto, Samambaia, Taguatinga, Girassol, Cocalzinho, Santa Maria, Paracatu, né? Paracatu. Só aqui na Samambaia tem uns 3 projetos, né? E aí a nossa ideia é o quê? A ideia principal da associação é agregar valores, né? Trazer esses projetos que hoje estão dentro da academia, que eles não sejam equipes dentro de uma equipe, mas que eles sejam um único projeto, né? Nós temos todo orgulho de levar a bandeira do nosso professor, do nosso mestre, né? Do nosso kimono, e nós queremos também, com toda essa mudança dos projetos, que a associação, quando ela chegue no local, não chegue, chegou aí o pessoal do projeto Crescer Jiu-Jitsu. Não, chegou o pessoal da Associação Juquinha de Esportes. Porque é quem nós somos, né? Nós temos identidade. A nossa associação é justamente para isso, para mostrar que nós temos identidade, né? Hoje nós trabalhamos com todos os projetos da equipe Juquinha, né? Todos os projetos da equipe Juquinha, justamente por isso. Às vezes eu recebo ligações, eu falo assim, professor, poxa, eu vi lá a página da Associação Juquinha no Instagram, como que funciona? Poxa, eu sou treinador, dou aula em tal lugar, estou sem equipe, como que a gente faz? Né? Eu já deixo claro para ele, nós não estamos aqui para ir buscar aluno de ninguém, mas se você quiser agregar conosco, se você está sozinho, nós estamos aqui para justamente abraçar vocês, abraçar cada professor, né? Porque não é fácil, poxa, pega o mestre Juquinha com a quantidade de professores que tem, né? Um que eu gosto muito, esse eu não posso esquecer, o professor Paulo André, né? Professor Paulinho, gente fina demais, professora Gemimas, vamos voltar lá, o mestre Juquinha com todos os professores que ele tem, todos os professores com os seus alunos, né? Que a gente possa estar seguindo todos na mesma direção. A Associação Juquinha, os projetos sociais
todos, assim como a equipe seguindo na mesma direção, todos os projetos sociais E também todos se beneficiando também da associação. da associação. Porque, e assim também, né, pessoal? O jiu-jitsu em si, ele já é intenso, né? Agora, o projeto social, vocês não têm noção. É. Só quem vive Só sabe quem o que é isso. conhece. E a gente não está dizendo que também é extremamente prazeroso. Só quem vive realmente que tem as sensações, né? E a ideia é justamente passar para o resto da equipe que a gente está aqui, ó, que a gente existe, entendeu? E muita gente tirar essa visão também, que é projeto social, a gente tem que ajudar só de valor, não. Vai lá, ó, visitar o treino, vai lá, ó, fazer parte, porque tem muitos da equipe que a gente tenta se espelhar e tenta levar os nossos alunos a levar nessa linha de treino, né? No foco do que o mestre passa, né? E a gente, como a Ceci Nayara comentou uma vez comigo, da gente poder pegar uma metodologia e que essa metodologia seja seguida em todas as academias, né? Porque eu acredito que só agrega e só vai fortalecer todos nós, né? E aí a gente consegue fazer uma corrente sólida, que é a ideia da associação, né? Justamente é se unir, nos solidificarmos e agregar mais valores para todo mundo, desde faixa branca, né? Até o faixa preta, que já está no caminho aí há mais tempo. E hoje a nossa associação ela tem 1 ano e 4 meses, né? Hoje, grandes experiências que nós estamos tendo como associação é justamente a troca de experiências, né? Já juntamos todo mundo, fomos fazer uma visita para o professor Rodrigo, né? Apanhamos, aí depois juntamos todo mundo, fomos fazer uma visita com o professor Flávio, apanhamos, aí depois juntamos todo mundo, vamos fazer uma visita para o professor Renê na Grande Não, porque apanhar é isso, né? Mas é prazeroso. A falar nisso, a gente precisa marcar para ir no Santa Maria, que nós não fomos, né? Mas é prazeroso você chegar lá e ver os alunos com os olhos brilhando, né? Eu tenho um aluno, né, que ele fala assim: poxa, professor, eu acho muito legal quando a gente faz essas visitas e a gente está perto dos professores, que é como se a gente estivesse perto dos nossos super-heróis, né? Às vezes a gente assiste a televisão, vê o super-herói na televisão voando, pulando e tal, mas a gente tem super-heróis do nosso lado, pessoas que ensinam uma posição diferenciada, pessoas que a gente curte tá perto. Às vezes senta do lado de um professor, escuta uma palavra, poxa, que dá um ânimo, dá um gás na gente, né? E é justamente essa experiência maravilhosa que a gente tem. Das perguntas aí, faltou quantas agora responder? Eu queria só colocar um adendo, que eu acho que no frigir dos ovos dessas perguntas que todos nós falamos aqui, a Associação Juquinha, ela veio no geral para agregar e entender e descobrir todos os professores que têm projetos sociais. Acredito que alguns ainda não estão na associação por uma falta de comunicação, e eu acredito inclusive que a live, o podcast vai abrir caminhos para que algumas pessoas que ainda não saibam que está existindo esse apoio cheguem até algum de nós aqui, ou o professor Edson, que está à frente dessa associação junto com o mestre, falar como eu faço. Outra coisa também que eu acho que vai ser muito válido é, de repente, aquele professor que está novo como professor e como projeto social, chegar a entender como eu faço um projeto social, como eu me inscrevo, o que eu preciso, porque assim, não é só, eu sei aonde o jiu-jitsu vai, ele vai ajudar de alguma forma, ele não entra sem deixar alguma marca, mas ele precisa de um padrão para que você entre no projeto social. Porque você está mexendo com crianças, adultos e a melhor idade, que eu chamo, também prejudicados emocionalmente, e eles procuram projeto social, porque hoje o projeto social não é só de crianças carentes, não é só de criança carente, é de criança não carente, monetariamente, é de adulto também e é de senhoras, como a gente tem na Santa Maria, senhoras também. Então, saber lidar com pessoas e ter um projeto social, acho que vai muito além de você ensinar a posição de jiu-jitsu. Então, a gente, professor, né, da equipe Juquinha, porque a associação é a equipe Juquinha, ter um apoio para que a gente possa estar debaixo de um apoio para a gente conseguir chegar mais além, é muito importante.
né? Porque eu acho que aqui somos 1, 2, 3, 4, tem o CMA aqui e mais outros, mais acho que outros mais 3 que estão aí inscritos na associação. Mas eu tenho certeza que não são só esses, eu tenho certeza que tem mais. E outra, Tem. pessoal, se tá no teu coração, cara, se às vezes você já teve vontade de fazer um projeto social, eu acho que a finalidade disso daqui, ó, desses momentos, é justamente para isso. Entre em contato, cara. Eu, particularmente, como eu acredito que todos aqui, ó, vai ter o maior prazer, o maior amor de ajudar, de instruir vocês e vão fortalecer. Só quem faz que sabe o tanto que é grandioso. Beleza? E tem muitos professores aí, ó, bom para dar aula, e às vezes fala, pô, eu quero dar aula, mas vou montar um projeto social, mas eu preciso de um tatame. Ou vou montar um projeto social, mas eu preciso de um kimono. Eu acho que a primeira coisa é querer. Né? A partir do momento que você quer, você já tá acontecendo. Um ponto que a professora Naia falou aí na questão dos professores novos, que muitas das vezes não tem a capacidade, sim, não é nem capacidade, mas entrar na academia para dar aula, mas tem vontade de abrir um projeto, não ter o medo, porque eu já vi faixa preta mesmo dizer assim, pô, mas projeto social não tem nome, projeto social, é onde que as pessoas se enganam, porque querendo ou não, os projetos sociais são uma dos órgãos assim, no jiu-jitsu que tem muita criança, é muita criança que a gente leva para os campeonatos e leva o nome da equipe, que estão lá em cima. Então, a gente não deve pensar que um projeto social não tem valor. Tem muito valor. Eu mesmo, meu primeiro brasileiro, eu fui graças ao meu projeto social, coisa que eu nunca fui dando aula. Porque muitos professores pensam, é só academia que tem nome. Não é só academia que tem nome, galera. Projeto social também tem nome. Além de levar o nome da equipe, a gente leva o nosso nome, leva o nome dos nossos professores, os alunos engrandecem o seu projeto. Então a gente deve focar também assim, nessa situação. De não ter esse pensamento negativo de que é projeto. Eu mesmo lá no meu projeto, eu já vi nego passando assim, ó. Ixi, é projeto social. Pô, será que tem diferença só porque é um projeto social, uma academia ali? Não, é um taça. Você dá aula onde? No projeto social. No projeto social. Mas foram dos projetos sociais que a gente tem grandes campeões. E o projeto social, eu posso estar errado, porque eu não sou a dona da sabedoria, mas é a minha opinião. O projeto social virou clichê. Eu ter um projeto social é um clichê dentro do rol da profissão de professor. Me desculpem se muitos não concordam, mas opinião cada um tem uma, né? E eu vou além. Projeto social, acima de tudo, é amor. Porque você não tem ajuda de custo, porque você vai, te disponibiliza da sua hora, muitas vezes não é a hora que está sobrando para ir. É a hora da metade do dia, que você está no seu horário comercial, e você tirou daquele horário, separou, pulou, e você vai fazer. Então, hoje, para mim, o nome Projeto Social tem uma grandiosidade muito grande. Tem muitas coisas atrás dos bastidores desse nome, Projeto Social. Por isso que quando você tem no seu coração a vontade de ter um projeto social, você tem que primeiro olhar para si e perguntar qual é o meu propósito. Ganhar dinheiro. Eu tenho amor, porque existe a proposta que eu vou receber. E ela vai acabar, porque os contratos acabam. E existe o propósito. Qual é o meu propósito? Aquele nunca vai acabar. Porque aonde eu vou com as minhas crianças, que eu digo que são meus emprestados, que não são meus, aonde eu vou, eu tenho certeza que eu vou caminhar. Se aquela sede sair dali, eles vão. Se aquela sede for para ali, eles vão. Se aquela sede vem para... Por quê? Porque a gente vira realmente responsável família, entendeu? E a gente não entra para dar aula como a gente entra na academia. Paga a sua mensalidade, você dá aula, arruma sua roupa e vai embora. Não, a gente entra para dar aula e sai. Fulano não tem alimentação, o outro está precisando de uma medicação. O que eu faço para outra menina ali que precisa ir no médico? Então você sai com essa responsabilidade social. Isso sim é o que eu falo de projeto social. Por isso que quando eu abro a boca e falo, eu sou professora de projeto social e como faixa preta,
Foi o projeto social que me ensinou a ser professora, não foi a academia. Foi o projeto social que me ensinou a ser professora. Todos os faixa branca que estão lá, os faixa cinza com branco, os que estão, foram eles que me ensinaram a ser professora. Então eu tenho um grande amor, dou muito valor e eu encho a boca com muito orgulho de falar, eu sou professora de projeto social, entendeu? E eu tenho, e quanto mais projeto tem, mais eu vou levando e tem mais dois para entrar ali que eu já estou passando aqui. É prazeroso ser professor de projeto social. Então, é isso que eu ia falar agora, professor. Pra Porque mim- assim, além de você mudar a vida, que é como uma pedra quando você joga no lado, né? No lado, você vai mudar realmente muitas realidades. Mas depois de um tempo você tem uma percepção que aquelas realidades também estão te mudando. Também, muda, como não muda? ano passado mesmo, eu lutei o ano inteiro sem treinar, sem fazer nenhum tipo de atividade física, só mesmo dando aula para meus alunos, mas uma forma que eu tinha de mostrar para ele que para competir era só estar lá. Nessa brincadeira eu levei 22 medalhas no ano passado. Aí eu olhei para ele e falei, cara, se eu não estivesse dando aula, eu não ia E não ter isso treinou nunca. fora, né? É o que o Fábio Não fala, treine com ia ter seus isso alunos, nunca. você vai estar Né? treinado para competir. Então, não é uma onda, realmente aí ela vai, mas se você tiver a percepção e souber captar as vibrações que vêm, cara, é impagável. Só para completar isso que os professores estão dizendo, né? Que a professora Naya puxou aqui, né? Esses dias eu vi um vídeo do professor Rodrigo Cavaca e eu concordo com ele plenamente, porque ele fala muito sobre você ter um padrão, você trabalhar profissionalmente. E aí uma pessoa entrou em contato com ele e falou, mas é fácil você falar isso, dando aula onde você dá, pessoal de alto nível, financeiro e tal. Ele falou, não, se a sua mente é desse jeito, se você pensa assim, fique assim. Mas se você decidir fazer a diferença onde você está, meu irmão, pode ser dentro da favela, pode ser no bairro mais pobre da periferia, pode ser onde for. Você vai causar uma revolução. Você vai fazer que aqueles meninos, né? Eu tenho alunos que estão fazendo faculdade hoje, que terminaram a faculdade, que já estão na segunda faculdade, que começaram comigo lá no começo do projeto. Cara, isso é demais. Então, onde você chega, se você tem realmente disposição, você se dispõe, porque eu acredito muito mais que no lugar de ter, você ser, né? Então, hoje, eu sou o meu projeto social. Eu faço parte, né? A dor do meu aluno dói em mim. A conquista dele, cara, me traz felicidade. Então, quando você tem esse tipo de pensamento, mesmo que você olhe e fale assim, poxa, tá tão difícil a realidade, mas essa realidade pode mudar. Nem que seja você aconselhando o seu aluno, ele como que tá na escola, tá difícil. Não, mas vai melhorar. Pô, professor, aconteceu tal coisa, não que isso, vamos batalhar. Você pode ir além, você pode chegar longe, né? Então, é uma responsabilidade muito grande do projeto social, como do professor, como a gente falou lá atrás, é justamente isso, como você olha, o que você quer e como você põe para executar. Vai ter dia que você vai olhar e falar, vixe, meu, isso não vai dar certo. Insiste. Quando eu comecei, eu escutava muito, isso não vai dar em nada. O que você quer com isso? Ixi, esses meninos aí, você inscreveu no campeonato? Eu mesmo pensei a primeira vez que eu falei, pastor dando aula. É bom a gente ter uma noção de que nem tudo são glórias, nem tudo são vitórias. Pelo contrário, né? As vitórias que aparecem. Um legado que você deixa para sua região, para onde você está dando, para uma igreja ou para um colégio onde você esteja ministrando sua aula, para as pessoas que estão à volta ali, mas tudo isso demanda de você ter disponibilidade espiritual até. Porque é muito mais no início, para quem pretende dar aula para projeto social, você tem que, de cabo a rabo que falam, né? Você tem que entrar com tatame, você tem que entrar com alimentação, você tem que entrar com a parte psicológica, você tem que entrar com sua vida, com sua disposição, com seu tempo e o principal que ela falou, o amor. Quem trabalha a troco de dinheiro é academia fechada. Mesmo assim, você tem muita responsabilidade com quem está aqui. E eu acho que, sabe, que a pessoa ia até mudar a sua percepção, porque igual a pessoa falou, o primeiro ato de você mudar, de você se achar, porque você fala, cara, tem quantos aí, ó, o cara é bom, aquele ali é campeão mundial, eu sou roxo, eu vou começar a dar aula.
mas é bíblico, né? Ele não escolhe os qualificados, ele Exatamente. qualifica os escolhidos, né? É. Tem uma trajetória e é através dessa trajetória que a gente vai, né, nos fortalecendo. E eu presto muita atenção assim nos detalhes, né? Eu não falo das outras artes, não menosprezando, mas o jiu-jitsu em si, o que eu pratico há muito tempo, eu tenho certeza que ele muda a vida, é uma qualidade de vida assim, nossa, é indescritível. Muita gente acha que eu caio de paraquedas na equipe, mas eu sou aluno do professor Tomás, acompanho o Juquinha desde quando ele veio de Brasília, veio para Brasília, né, em 96. É velho. Quando era... Você falando em respeito Nem vim de férias, mas uma das coisas que me chamou a treinar com ele... Nós anos do tênis. 47. Olha, é E uma das velho. coisas que me chamou Pô, até deu uma dor aqui no meu Não. joelho. E uma das coisas que me fez treinar com o Juquinha, assim, porque é o que ele passa do mestre Hélio, né? Não é um cara grande, não é um cara de orelha estourada, né? Mas ele passa o jiu-jitsu tão fino, tão requintado, procurando a sua verdade, e eu tiro por mim mesmo, que saí de um câncer, que se não fosse o jiu-jitsu que eu tinha praticado nesse longo de tempo, se não fosse ele que eu me colocasse como meta, cara, eu fui 6 vezes para a mesa de cirurgia, mandava eu voltar e ficar 2, 3 meses com a minha família. E a única coisa que eu pensava quando eu brincava, quando eu vestia a roupa que era azul para fazer a cirurgia, eu falava, nossa, Podia ser um dia eu voltar a botar um kimono, cara. Eu vou fazer Eu diferença voltar a na botar vida o das kimono. pessoas e na minha, né? E hoje eu vejo que eu não estou fazendo diferença, eles é que estão fazendo na minha. Porque Também. se chegarem lá na comunidade, eu não sou o Renê que veio da Bahia, que nunca nem imaginou em morar em Brasília, vi com 95% de chance de estar morto. Se chegar qualquer um na grande do Torre e perguntar pelo Renê, ninguém conhece. Agora, se perguntar quem é o professor de jiu-jitsu, Sim. quem é o professor de jiu-jitsu da grande? Professor. Né? Então me fizeram professor. E hoje eu agradeço demais, demais. Agradeço ao senhor, primeiramente, professor, porque, por acreditar em mim. Foi a primeira pessoa que, nossa, e de uma maneira tão calma, né, tão simples, eu lembro até hoje, quando o senhor me chamou no canto, a gente conversou. E sempre, quando me tacavam pedrada, que chegava os jogadores e falavam, vai, faixa roxa, tá dando aula, não treina com ele, porque ele não é graduado. Aí eu voltava lá e lembrava que o senhor me falou, não, vai lá, né, como foi que assim. aqui também. Vai lá, Continua, campeão. Beleza? Vai lá, Então, se tá campeão. tocando no teu coração, cara, no dia que pensou em fazer um projeto social, queira fazer, É o- estamos aqui para ajudar. Vai lá, campeão. Vai lá, Eu campeão. acredito em você, campeão. Deixa eu só aproveitar aqui para fazer uma pergunta também, né? E aí eu já vou começar também respondendo. Né? O professor Flávio falou de algum momento que marcou, né, a gente. Eu quero perguntar para vocês, de algum momento, alguma situação que vocês fizeram, tomaram uma atitude, puderam ajudar alguém, né? Ou se quiser falar aquilo que te motivou, né? Como o professor Rodrigo já falou no início, que fez você trabalhar com projetos sociais, né? Eu vou falar aqui de uma experiência minha, eu peço até licença por Renê, de uma experiência minha assim que eu tive, porque eu comecei o projeto social porque vim da Zona Leste de São Paulo, né? Avenida Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, número 1220, Jardim Planalto, na Zona Leste de São Paulo, né? De uma infância assim difícil, com minha mãe com muitos filhos e, poxa, batalhando ali para criar todos. E quando eu vim, que eu conheci o jiu-jitsu, né, procurando um professor para dar aula dentro da igreja e acabei entrando para o jiu-jitsu, a minha vontade sempre foi fazer muito, né? Fazer bastante, poxa, eu quero ter mais placa, eu quero ter mais isso, mais aquilo. E uma época eu ganhei algumas placas. E essas placas eram novinhas, dentro do plástico. E elas eram tão novinhas que eu tinha até medo de tirá-las do plástico. E eu falei, não, falei pro pessoal, vamos deixar essas daqui guardadas, porque aí depois a gente vai, essas eu ganhei, nós vamos comprando mais, né? E aí depois vamos ter um tatame assim, completo. Aí na mesma semana eu recebi uma ligação do mestre, e aí, campeão, tudo bom? Tô marcando pra gente ir lá na Granja do Torto, campeão. Vamos lá? Eu falei, vamos, mestre. Junta os teus meninos aí, vamos pra lá. A gente juntou a galera, foi aquela agitação, né? Quando a gente vai fazer uma visita aqui, como a gente já falou que visita os treinos dos professores, né? Dos amigos. E quando a gente chegou lá, aquela multidão de crianças com a galera. E aí chegou, cumprimentou o mestre já foi lá sempre extrovertido, conversando com todo mundo, perguntando quem é flamenguista e tal, né? E aí teve um momento que meu aluno falou assim, ô professor, o mestre, ele tá chorando.
E até hoje também, pessoal, porque rapidinho, pessoal. Não, deixa eu- Esses dias, não, só o feedback, esse dia marcou bem e Deus tocou realmente, porque e eu sei a importância dele. Eu não ia nem pegar o tatame, não. A gente estava lá nas placas, me sentia bem, mas foi um dia que meu filho estava com começo de pneumonia no hospital público e eu deixei de estar lá com ele para estar lá fortalecendo, porque eu acreditei e como é hoje, ó, de coração. E Deus tocou e eu peguei as placas e aceitei. E aí, ele nem me deixou terminar. E aí, quando eu cheguei perto do mestre, o mestre falou: Edson, olha as placas que eles estão treinando. Galera, eram umas placas de 50 por 50, bem fininhas, aquelas que tem nas salas das creches, né? Bem fininhas. E a molecada lá feliz, dando queda, enrolando e pulando, enrolamento para trás, enrolamento para frente. E o que falou: poxa, tanta gente tem tatame, cara, e não treina. E eles aqui com esse tatame, cara, olha a felicidade que eles estão. O que eu posso fazer? Pô, na hora, me deu um estralo, né? Poxa, eu tenho aquelas placas que eu não mexi até hoje. E eu me emociono por quê? Poxa, como eu falei, né? Eu vim lá de baixo sem ter nada, né? E eu queria muito chegar no ponto e falar assim: meu irmão, agora é nós, é tudo nosso, olha o tamanho do meu tatame aqui e tal, né? E cheguei naquele momento, aí o evento começou a rolar, teve algumas visitas, aí começaram a falar. Aí eu cheguei perto do mestre e falei: mestre, fala para eles que o senhor vai entregar as placas para poder eles treinarem. Ele falou: mas qual, campeão? Eu falei: mestre, eu tenho umas placas aí, já tá tudo certo. Aí ele ficou na dele ali e tal, né, e não falou nada. Não falou nada. Foi: acho que esse cara aí tá viajando na maionese. Aí teve um momento que eu falei: ó, pessoal, eu quero falar aqui que o mestre Juquinha, a equipe Juquinha, vai estar abençoando aqui, ó, o projeto do professor Renê com as placas de tatame. Nós vamos trazer ainda esta semana. Galera, quando a gente já saiu com um dia marcado. A gente saiu num dia de treino, 2 dias depois, foi 3 dias depois, nós voltamos lá, né, com as placas, pô, a galera, a quadra lotada de gente, aquela agitação. E aí eu pude ver ele com o olho cheio de lágrima de novo, de poder estar ajudando um amigo, um irmão. Eu me lembro até do primeiro dia que eu cheguei no Caseb lá, e eu já escutei: e aí, boizão, bora treinar nós dois ali. O professor Renê me chamou e eu falei: cara, vamos lá. E sempre foi, pô, uma guerra boa com ele até hoje, né? Até hoje a gente está um tempo sem enrolar e talvez de repente a gente fica aqui um tempinho que ele vai me bater, né? Mas para mim foi uma experiência fantástica. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: ah, eu quero ter aluno, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado. Mas espera aí, o quanto eu também vou doar para os outros, o quanto eu vou fazer. E eu tenho certeza que esse dia, cara, me abriram portas fantásticas, né? Então aí fica a pergunta para vocês. O que a Ana falou, é tudo por amor mesmo. Foi uma época que eu me questionava, gente, demais, e tipo assim, e é muito incrível isso, né? O que Deus faz, independente da sua religião, independente, até porque o nome já diz, religião é religação, né? Se você acredita ou não, né? Mas você, é plausível isso, que a gente sabe que a gente não está nesse corpo. Porque quando a gente tem um pouco de pensamento, começa a meditar, a gente entende que é um ser espiritual dentro de um corpo material, né? Isso passa, né? E os melhores valores a gente não leva pra gente. Os melhores valores são as sensações, os sentimentos, né? E foi uma época que, cara, eu ficava me cobrando. Destruíram nossa casa, né? Ninguém acreditava na gente. Meu filho no hospital, uma coisa que é surreal para mim. A gente tem uma história de 25 anos, né? A gente vem... Se for contar nossa história aqui, vocês vão começar a chorar, né? E assim, aí quando chegou naquele momento, eu cheguei a ponto de me esborrachar mesmo. Falei: meu irmão, se esse Deus existe, quem é você então? Se tu existe, cara, então por que tá fazendo isso? O que é isso? Comecei a me cobrar e a resposta eu comecei a ter quando chegou no hospital. Eu saí de um câncer. Graças a Deus, e não consegui chegar no hospital, ver meu filho, e ele frustrado, a maior frustração dele, porque sabia que o Juquinha estava indo lá na grande e ele não podia estar lá. Né? Então, olha a importância, mestre, olha a importância. Eu falei: gente, não tem como. E aí depois, Deus é muito maravilhoso por isso, né? Ele deu essas respostas. E hoje, graças a esse câncer, eu agradeço o caminho que ele me trouxe até aqui, né? Graças a Deus tive a humildade de perceber
e tá vivendo de novo, né? E tá vivendo uma realidade, nossa, surreal. Um dia por vez, cada vez feliz, cada campeonato, independente de ganhar ou não, estamos lá, de estar convivendo com vocês, representando o meu mestre. É impagável. E o acreditar cresceu muito, né? Graças a Deus. Acreditar era um Graças a desacreditar. Deus, acreditar. Há algum tempo atrás, lá na Granja do Torto, que eu conhecia como, olha, tem um projeto lá no René, na Granja do Torto. Era isso. Mas professora, não, Né? a professora foi lá, e Não. a professora foi no bem. Sim, Quando ele foi, sim, não, sim. mas quando o Edson foi era um lixão. Era um Não, espaçozinho, ó. sim. Eu digo, quando eu conheci, quando eu ouvi falar do projeto, acreditar, né? eu ouvia falar assim, um professor faixa preta, lá na Granja do Torto tinha um projeto social. Era isso que eu sabia. Que aí eu fui, aí eu perguntava, falava, quem é René? Onde que é? Não, meu Entendeu? pai. Aí que eu fui. Aí o acreditar começou a aparecer aonde? Depois Nas pandemia, competições. depois das competições. E aí os meninos começaram. Aí veio a visita. E aí foi, mas eu digo que daquele momento que eu ouvi o projeto Acreditar, até o dia de hoje, Graças a Deus, aqui, graças a Deus. eu vejo a evolução que já aconteceu. Graças né? a Deus. E vai crescendo cada dia mais, cada dia mais. Tanto é que, ó, onde é que a gente está? Eu fazendo um podcast desse. Ó, me desculpa eu responder de novo a mesma pergunta que eu fiz. Eu vou responder de novo a mesma pergunta que eu fiz, tá? Qual é a Mas pergunta? Já A falou pergunta tudo. é o que você fez? Qual foi o momento que você agiu, que você olhou e falou, nossa, meu, caramba, olha, como o René tá falou aqui agora, olha onde eu tô, né? Ano passado a gente fez um treino de Páscoa. Lá né? na Santa Maria. Não, a gente fez primeiro no Caseb, a gente arrecadou os chocolates, né? Aí eu distribuí para os meninos do Gama. Aí depois entrei em contato com o professor Anaia e o professor Flávio. Falei, ó, posso levar uns chocolates aí? Pode. Poxa, nesse dia foi uma maravilha, porque a gente separou os kits, 50 aqui. trouxe numa assadeira gigante, pesada, pegamos o ônibus errado. Demos uma caminhada de quase 1,5 km para chegar e o professor ligando, acabou, as crianças precisam ir embora. E aí quando a gente chegou lá, viu a criançada com o olho vibrando, a gente quer aquele monte de chocolate. Aí eu lembrei lá na favela, né, quando a gente falava, mãe, tem um chocolate aí? Tal, pô, é Sabe a Páscoa, importância, né? né? Sabe a importância. E aí a gente sabe, hoje, né, adulto, pai, eu vejo todo o sacrifício da minha mãe. Mas eu me lembro que quando a gente foi fazer, ele fez a distribuição, a criançada todo vibrando lá. Eu gravei um vídeo para mandar para minha mãe, falando, mãe, olha onde eu tô. Olha onde eu cheguei. Olha o homem que a senhora me transformou. Né? Então também não. Tá vendo a segunda? Tá, eu vou parar, pessoal. Tá bom? Esses chocolates chegaram lá, viu? Também. Galera, Então, gente, a gente tem aqui histórias, né? Pro dia inteiro. Sim. De vitórias, e graças a Deus. Eu contava aqui agora, mas eu acho que já Eu já perdi a pergunta, minha A gente. pergunta é, o que você fez, o momento que você agiu, o momento que você se doou, o momento que você falou assim, eu vou fazer, como eu fiz pro projeto, como eu fiz para as crianças. O momento que eu peguei, por exemplo, o Diegão, pessoal, depois manda lá na live, lá, Diegão paga 10. O dia que eu peguei o Diego lá, o Diego chegou aqui desacreditado e a gente foi lá, abraçou o Diego, tamo junto, o Diego tava lá chorando, com o nariz todo catarrado, a gente levou um mês. Algum momento que marcou, a sua atitude marcou. Para mim, é até difícil de ser, né? Dizer que qual o momento que marca. Que Sim. todos eles são importantes. Sim. Cada vida, cada criança a gente estava no campeonato, esse último campeonato, um menino chegou chorando. Ele treinou o nosso projeto, mas ele precisou sair porque ele mudou de Mãe Santa dele Maria. mudou ele. Mudou ele, tirou ele, botou em outro projeto. Nada contra, tá continuando treinando. Mas ele chegou chorando, foi lá, falou com ela chorando, falou agradecendo tudo que eu fiz por ele. Gente, eu juro que na hora eu forcei para me lembrar o nome dele. E ele veio me agradecer a vida dele, me agradecer tudo que eu fiz por ele. E na verdade eu acho que eu não fiz nada. Né? Eu acho que eu não fiz nada. Ele saiu Então, cada uma semana momento antes que da você graduação. passa, eu faço um por semana. Um por semana me emociona. Não consigo pontuar mas um por semana, às vezes toda aula chega um que te dá um beijo, te dá um abraço. Eu amo muito você.
Ixi, não tem como você pontuar um ou outro, né? A gente tem uma história com alguns, né? A Vivi lá, que é uma aluna nossa de Santa Maria, teve um Viveu um problema processo. sério, teve um problema seríssimo de saúde, não descobriam o que era. E ela mandava vídeo, né, pra gente dizendo que estava com saudade do jiu-jitsu, que tá... Você está dentro de um hospital, internado, uma criança que raramente mente, ela fala o que está no coração, e ela lembra do jiu-jitsu. Ela não falou nem que quer voltar para casa, ela quer voltar para o Na jiu-jitsu. verdade, ela está se recuperando. Ela está se recuperando. Ela está se recuperando, fazendo um processo de coaching comigo. Ela deixou de ter sintomas do que ela estava tendo depois que ela começou a voltar a treinar jiu-jitsu. O treino dela é um treino separado, assim, dentro, no limite dela. Aí ela faz um trabalho eu faço um trabalho com ela fora do tatame, através de sessões escritas. E ela treina, o treino dela, quando eu não vou, eu aviso o Flávio, eu aviso a ela o que ela vai fazer, passo pro Flávio o que ele pode cobrar dela, e aí ela faz. E aí, não é nenhum problema eu falar, o caso da Vivi, a ansiedade dela, que eu vou falar rapidinho, porque o jiu-jitsu ele é uma ferramenta contra a ansiedade. A ansiedade dela fez ela chegar a um patamar tão grande que ela começou a vomitar sangue, por conta Sem da descobrir o que ansiedade. E o hospital não descobria. Até então, não foi descoberto 100%, mas foi descoberto que a ansiedade fazia isso. E aí a gente começou a colocar ela no jiu-jitsu de volta, mesmo fraquinha, saindo do hospital, o que ela fazia? Ela caminhava, fazia um exercício, uma posição. Começava, enfim, todo um processo. Começava a chorar, a gente parava, você cobrava, você é uma criança, enfim. Hoje ela está fazendo um treino para a Olimpíada Juquinha. Ela está fazendo um treino ela começou a fazer 3 rolas de 2 minutos, depois ela fez 3 rolas de 3 minutos. Na última aula, ela fez 3 rolas de 5 minutos sem aquecimento, para que ela consiga fazer uma luta de no máximo 5 minutos. Por quê? Porque quando ela descobriu que ia até as Olimpíadas, ela voltou no retrocesso de novo. Aí eu falei, opa, a gente vai. Aí o combinado foi, a gente vai fazer o seu treino até uma semana antes das Olimpíadas. Se você estiver bem, você vai. Se você não estiver bem, você vai dizer para mim, professora, eu entendi, não vai dar para mim. E assim, é um desafio, É um desafio. Agora vou passar para o professor Rodrigo. Rapidinho Do assim. Rodrigo aqui também. O professor Rodrigo gosta de falar, gente. Você já tem Bem pouquinho. Mas assim, eu vou pontuar aqui 2 ocasiões que aconteceu pra mim, que me marcaram nessa questão, porque realmente essas 2 me marcaram muito. Que marca até hoje. Uma, querendo ou não, nós que somos que mexemos com projeto social, a gente mexe muito com crianças carentes. E querendo ou não, ali no meu setor, alguns são realmente carentes da necessidade Básica, extrema. né? Extrema mesmo. E um dia uma aluna minha chegou assim, eu vendo ela treinando, mas bem molezinha, bem fraquinha, não sei o quê. Ela falou, o que está acontecendo com você? O que houve? Aí ela ficou assim, meio sem graça de falar e encheu ela de lágrimas. Não, chamei ela pro canto. Falei, não, você pode se abrir comigo, eu tô aqui, que eu vou tentar te ajudar o que eu puder fazer, o que eu não puder. Ela falou, professor, não comi nada até agora. Sabe? E isso me cortou assim, eu falei, você tá de brincadeira. E você veio treinar assim. Aí essa palavra assim, essa frase, você veio treinar, quer dizer assim, uai, mas o que essa mulher veio aqui, tá com fome, mas do mesmo jeito, ela não desistiu, sem energia, porque passou o dia inteiro, né, tentando fazer alguma coisa, comendo, bebendo só água, e ela foi lá e foi treinar ainda, Terminar a mesmo rotina fraca, dela, né? mesmo fraca. Eu li na hora assim, eu saí do tatame, pedi licença e liguei pra minha esposa, ali, viu? Amor, te amo. Agora eu aproveitando o podcast. Aí liguei pra ela, pô, dá um socorro aqui pra mim, dá um socorro aqui, pô, passa algum lugar aí no mercado, compra algumas coisas aí e tal, e vamos tentar aqui, passa na padaria, compra um saco de pão de queijo aí, uns 2 refri, compra uns negócios pra menino levar. Então, isso foi um dos pontos que marcou pra mim, porque eu não tinha passado por uma situação dessa. De um aluno chegar, professor, eu tô com fome.
Real, que né? é É, difícil. você sabe que a fome É existe, mas nunca teve aquela dói. situação real. E um outro ponto para mim que me marcou muito foi, querendo ou não, a gente é espelho para todos os nossos alunos. Entendi. E um aluno meu chegou assim, falando para mim assim, a família dele já tinha me falado que o pai dele estava internado. E o rapaz novo, 40 anos, internado, passou uma semana, duas, tá, seu pai tá bem? Tá, professor, tá ainda lá, não sei o que, e ele, na época, ele tinha 8 anos. Aí, no decorrer do tempo, isso em questão de um mês, o pai dele veio a falecer. E ele veio treinar um dia depois que o pai dele faleceu, e uma coisa que ele falou assim para mim que me tocou muito foi assim: agora eu tenho um espelho de pai no senhor. Nossa, isso aí! Cara. Porque isso aí também me. Eu Pega até fundo, enchimou de lágrimas assim, mas eu não quis chorar, porque ele começou a chorar e eu perdi meu pai. Nossa, assim, pra mim foi assim. E eu falei assim, cara, e agora? Como é que eu vou fazer com esse menino? O que eu falo agora? Em questão de segundos, né? Pensa rápido de alguma coisa. Pois é, porque eu falei assim, mas deixa eu só te falar, ó, seu pai tá com o papai do céu agora. Mas o que eu puder fazer nesse momento aqui, a partir de hoje, você pode me procurar. A sua avó aqui, ele era criado pelo pai dele, porque os pais dele são separados, e a mãe dele estava nem aí pra ele. Então ele só tinha o pai e a avó. E o pai dele, pra ele, era tudo. Depois que ele entrou no jiu-jitsu, o pai dele meio fala assim, professor, quando o seu pai, ele entrou no jiu-jitsu, ele só fala o nome do senhor aqui em casa. Eu, pô, que bom, mas é coisas boas, né? Ele fala, não, ele fala que você briga muito com ele também, viu? Eu falei, mas faz parte, porque o jiu-jitsu é uma doutrina, a gente, querendo ou não, a gente tem um segmento e tal. Mas ele fala muito bem do senhor. E isso aí, quando ele chegou pra mim e falou, o senhor é meu pai, assim, agora. Nossa, isso pra mim foi assim, bem. Tocou muito no meu coração e toca até hoje. Porque isso ali pra mim foi um aprendizado. Porque querendo ou não, a gente não tem só a vida dentro do tatame com os alunos, a gente tem uma vida fora do tatame com os alunos também. Porque a gente acaba entrando na vida deles sem querer entrar, você entra. E é Na porque- parte da educação, que é o que o jiu-jitsu, né, lhe dá, a educação, principalmente a educação, porque como os professores já falaram também, que teve aluno drogado, que saiu das drogas, veio para o jiu-jitsu, é uma educação que a gente dá, que a gente traz para o lado bom da vida. E querendo ou não, né, professor, acho que a gente vive numa realidade que a gente se espelha muito, né? E é natural do ser humano. Pela própria evolução, você vai se espelhar que está melhor do que você, né? Então aí você vê ao seu redor, aí você fala assim, nossa, mas eu tô ruim, mas por que isso comigo? Igual com câncer. Quando eu comecei na rede privada, eu me achava, né? Aí quando eu fui para a rede pública, porque eu falei, epa, mas peraí, tem gente bem pior que eu. E do mesmo jeito que você vai no projeto social. Às vezes você fala, pô, mas tem, né? Aí quando você vai lá, tem gente que tá bem pior naquela realidade, naquela densidade mesmo, né? E se pega como espelho e fala, não, tenho você como referência. Cara, é uma sensação que não, né? Gratificante. Lá eu tenho alguns alunos também, tem os dois lá que não tem nem pai nem mãe. E aí ficam na casa de um e de outro, na casa de um e de outro. E querendo ou não, a gente tem um lado bom e tem um lado ruim, que é o que eu falo para minha esposa, que é o que eu vi uma vez do aluno que está sempre com uma situação ruim também, e falou, professor, só leva pedrada árvore que dá fruto. E realmente, e é isso mesmo. Porque a minha esposa, o convívio que eu tenho com meus filhos, é um pouco anormal, assim, mas a gente vive a gente tem um mínimo, simples, vivemos muito simples, assim, mas somos muito felizes, muito felizes. E chega a ponto até de incomodar os vizinhos, chega a ponto de incomodar, né? Porque a gente não busca valor, né? A própria disso é minha afeição, assim, né? E daí o que acontece? E a gente passa isso para as crianças, né? E graças a Deus eu consigo passar isso de uma maneira tão pura que eu acho mais massa também lá no meu projeto, que as crianças começam a vir, aí depois do tempo puxa o pai, aí depois do tempo puxa a mãe, e tá a família toda treinando. 90% do meu projeto é a família completa, é a qualidade de vida mesmo. E acaba mudando, porque tem criança que às vezes você tem que levar para o orfanato, tem criança que às vezes está ali, eu repito, mas te respeita como professor, te chama como professor. E isso muitas vezes é notável na rua. Já cheguei a presenciar mesmo, teve um evento no Brasil Iluminado, um evento de Brasília aqui, conceituado, e aí trouxeram um orfanato. Nesse orfanato tinha algumas crianças que tinham que estar todo mundo, toda a equipe de segurança lá no aparato, de olho neles, que eles podiam fugir. Fugiam muito porque o pai era drogado, porque a mãe deixou ele lá, revoltados, né? E aí tinha um que tinha subido, nem como o Flávio falou,
Tava lá trabalhando, eu trabalho como carregador nas horas vagas, gente, sabe? Tipo, o meu corre mesmo é um corre simples, mas para sustentar minha família, porque lá realmente a gente não recebe subsídio de projeto social, igual muita gente fala, tem um carro, mas veio do projeto social, a gente está ficando rico no projeto social. Doce não sei. Não mesmo. Não mesmo. Quase que eu achei que era uma pegadinha do Henrique da Faixa Branca. E aí o que acontece? Aí lá no meio de todo mundo, aquela pompa toda, e quando ele me viu, ele veio correndo para mim e abraçou o professor, tentando ver o senhor. Cara, mudou ali, todo mundo começou a chorar, e aí até o segurança teve essa percepção, falou, cara, tava todo mundo aqui preocupado com ele, chegou do meu lado, sim, eu só pedi para sentar, sentou, ficou ali, começou a chorar, e a pessoa viu que ele sentia confiança em mim e me respeitava. Então foi uma das sensações também para mim que, nossa, né? Professores, eu queria aproveitar que vocês estão falando do projeto social de vocês, para cada um falar para vocês qual o dia das aulas de vocês, o local e os horários. Por quê? Às vezes as pessoas da região de vocês não sabem que o projeto social acontece. Então deixa que às vezes ele vê, um colega vê, um amigo vê. Então fala pra gente qual é o dia da aula de vocês, o projeto social, qual cidade e qual horário. Por favor. Posso começar? Por favor. Gente, primeiramente, mais uma vez, gostaria de agradecer vocês e ao mesmo tempo convidar que dia 25 a gente vai ter a as Olimpíadas do Dia, projeto social. Vão lá conhecer, vão lá sentir um pouco da realidade que faz parte de vocês também, que querendo ou não, acredito que todos nós somos uma família, né? No que precisar, a gente está lá na Granja do Torto. Hoje, graças a Deus, a gente está no salão paroquial, lá no centro da cidade, né? Nossas aulas são ministradas de segunda, quarta e quinta, a partir das 19 até as 21. Beleza? Todos convidados. Todos. Vamos aqui? Eu estou no Gama, né? Quiserem comparecer, vão, compareçam. As nossas aulas são na quadra 12 do setor sul, tá? Às segundas e quartas às 20 horas, sábado às 14 horas, aberto para toda a comunidade. Às sexta-feira às 20 horas e sábado às 16 horas, somente mulheres, né? Um projeto que a gente abriu junto ao Instituto Fonte de Luz, em parceria com o Instituto Fonte de Luz, para atender mulheres vítimas de violência doméstica, mulheres que estão precisando de uma injeção de ânimo, de autoestima e aprendendo defesa pessoal, né? Então o convite fica aí, segunda e quarta às 20 horas, sábado às 14, que aí nesses 3 dias é aberto para toda a comunidade, sexta às 20 horas e sábado às 16, somente as mulheres, tá bom? A gente está na Santa Maria, terças e quintas. Começamos às 5h30 da tarde com as crianças de 4 anos até 11. Depois a segunda turma dos adolescentes. Depois a terceira turma, que são adultos e melhor idade. A partir de, ilimitada a idade para entrar. Então, Santa Maria, terça e quinta, de 5h30 às 20h30, estamos lá. Mas fala que Santa Maria, as mulheres. A mulherada lá tá. Vale a pena demais, gente. Vamos lá. A minha rotina é a mesma da professora Naya, a gente só reveza os dias, né? Porque a gente tem uma academia. E aí a gente reveza os dias, mas são menos horários dela. Agora eu vou passar para o professor Rodrigo. Vou finalizar aí dele. Gente, eu só tenho a agradecer aqui a presença de cada professor, porque a gente acaba aprendendo um pouquinho de cada um, mesmo a gente não aprende só no jiu-jitsu, mas a gente aprende também com a história de cada um aqui, a vivência de cada um. O nosso projeto, o projeto Crescer Jiu-Jitsu, fica lá na QSC 19 do setor Primavera. Nós temos aula de segunda, quarta e sexta, das 19h30 às 21 horas. As idades são a partir de 5 até 100 anos. Beleza? Conto com a presença de todos que puder ir, porque está aberto para todo mundo, de toda a equipe, viu? Então, agradecer ao professor Renê, ao professor Edson, ao professor Renato, ao professor Renato, ao professor Flávio, sobre a gente estar compartilhando nesse momento aqui. Nosso primeiro, né? Nosso primeiro de vários. Pessoal, curte, comenta, expande, mas expande mesmo. Mas se Deus quiser, a gente tem o próximo e o próximo. Deixa eu pedir só uma coisa aqui, professor. Se vocês puderem também entrar na página da Associação Juquinha no Instagram, seguir a gente lá, a gente vai estar postando. Pode passar aqui embaixo, a Associação Juquinha. O Diego vai colocar aí
para vocês. Entra lá, compartilha, curte, segue a página, vocês vão estar seguindo a rotina dos nossos projetos que serão postadas na página também. E você que está assistindo, aquele empresário que está aí pensando, poxa, como que eu poderia ajudar, gostaria de pegar parte do meu tempo, aquilo que eu tenho hoje e também contribuir com a sociedade, entre em contato com a gente da associação. Entre em contato com a gente da associação, que toda ajuda que você mandar, toda ajuda que você dispor, vai ser direcionada para todos os projetos sociais. Desde Brasília até os nossos projetos lá de Paracatu, de Cocalzinho, Então, não fica de fora, não fica de fora. Participe também dessa festa, dessa batalha com a gente, falou? Bom, obrigado a todo mundo. Lembrando aí que os empresários de cada região aí, né? Sim. Do Torto Gama, que puderem dar, a gente foi agraciado ali em Santa Maria, que a gente tem uma loja, um empresário que nos ajuda aí semanalmente com um lanche que a gente também ganha através do estômago. Sim. É o que o Rodrigo falou, às vezes a criança chega lá basicamente para comer. Não só jiu-jitsu. repete o telefone, o endereço de novo que eu falei. A gente fica lá na QC 19, setor Primavera, na igreja chamada Ministério Crescer. Só o professor René falou uma coisa, eu lembrei também de não agradecer, que isso tudo começou, o projeto Crescer Jiu-Jitsu começou com o pastor Romualdo e a pastora Sônia, que ficaram ali, ó, vou falar a verdade para pessoas, desde quando eu era branca. Eu já tô lá na igreja já tem 10 anos. Professor, e aí? O dia que você vai vir aqui? E o professor, o pastor sempre acreditou em mim, nunca chamou outra pessoa, porque tem outros atletas lá também, eu conheço, de outras equipes, e ele nunca chegou assim, e aí, fulano, quer puxar um projeto aqui? Sempre insistindo, e passou 2 anos, e ele falou, e aí, Rodrigão, como é que é? Vai ou não vai vir? Pô, não chama ninguém, só quero ser. Então, agradecer eles também, porque isso também faz parte, eles fazem parte dessa história também. Inclusive, só pegando o gancho do professor Flávio, dia 25 agora, né, nós temos as Olimpíadas Juquinha, né, que é um evento feito somente para os projetos sociais, nenhuma criança está pagando nada. E se você quer nos ajudar, quer doar um lanche, um café da manhã para a criançada tomar de manhã, você tem um restaurante, quer nos ajudar com o almoço, o ano retrasado, o ano passado a gente fez a Copa da Família, né, que a gente reuniu alguns projetos sociais, foi o primeiro que a gente fez. E aí, rolou café da manhã, rolou almoço, rolou cachorro quente, a criançada saiu de lá feliz, né? Então, se você quer fazer parte, vem com a gente também, tá? Entre em contato com a gente, seja através do Diego, seja através da página da Associação Juquinha, e entre em contato com a gente que você vai poder ajudar demais, tá bom? Bom, então a gente está quase terminando, já está no finalzinho, já está passando então 1 hora aí de podcast, graças a Deus, muito produtivo. Só que tem uma pergunta que a gente sempre faz no finalzinho do podcast, todo mundo tem que responder. Nossa! Vamos começar pelo professor Rodrigo, vamos passar por aqui. Vamos começar por aqui. Preste atenção na pergunta. Só vou fazer uma vez e a gente vai passando, tá? Vou fazer a pergunta uma vez e vai passando. Qual a pergunta ou a indagação de um aluno que mais te incomoda no tatame? Que te tira do sério? Você é esse cara aqui perguntando isso? Fala pra mim. Eu acho que é todos. Ah, professor, o que mais me incomoda em tatame? Eles não sabem ainda. Eu não sei não, meu. Mas não sei. Responde, professor. Quem já tem a resposta, responde. Vai, Roberto. É perguntar para que uso. Professor, por que uso? Não, o que me tira do sério é quando eu falo assim, paga 10 aí, a pessoa, pra quê? Me tira do sério. Por que paga 20? Fala, professor Renan. Não, na verdade não tem não, professor. Não. Nenhuma? Não, eles não Quer falar, eu caí. Esse é o nosso menino. Faixa branca fala Eu tenho. Fala, professor, o seu. O que me irrita, o cara começa a treinar, passa uma semana e pergunta: que dia que eu vou trocar minha faixa? Quando é a graduação? Fala, professor.
Essa posição eu já fiz. Fazer de novo? De novo Pra mim essa é posição? pior, porque eu revezo com o Flávio, ele fala assim, o professor Flávio já passou. Ah, não, aí O que, Essa eu já fiz. Tem que fazer de novo. o que me incomoda então muito, e isso me irrita. A gente tá lá passando a posição, explica uma ou duas vezes, a gente pergunta assim, todos entenderam? Sim. Vamos lá, então, 2 a 2. Verdade. Aí na hora que vai começar, Como que é professor, mesmo? não sei não entendi nada. Eu pergunto, e a gente faz pergunta, todos entenderam? Podemos ir 2 a 2? Bom, gente, muito obrigado a todo mundo. Quero agradecer aí, geral. Agradecer o Clube de Jiu-Jitsu aí, que o Diego Diegão tá lá atrás. hoje ele está no comando lá, né? E agradecer todos aqui presentes, os professores, né? Instrutores, que no caso sua esposa é instrutora. Professor, só um pouquinho. Sim. E agradecer também, pessoal. Eu particularmente não sabia, fiquei sabendo hoje, no Clube do Jiu-Jitsu. Posso falar a finalidade? A finalidade, se Deus quiser, é a gente estar montando um centro de treinamento específico para o Jiu-Jitsu, que possa atender o Brasil inteiro, não é isso? Que se você, como já é feito fora dos Estados Unidos, tipo uma faculdade, a pessoa tem um potencial, está em fora, está se sentindo que pode alavancar mais, se Deus quiser, a gente quer fazer um treino 24 horas, né? Está lá um lugarzinho com espaço, com hospedagem, para todo mundo. Então vamos fortalecer, divulguem para todos. Eu Beleza? só acho que o Diego devia distribuir um petzinho desse daí pra gente colocar no nosso kimono. Só acho. Se você também acha que eu quero estar lá. Você quer um pet do Clube do Jiu-Jitsu? Coloca aqui. Gente, muito obrigado a Valeu, todos galera. aqui. As informações o Diego vai botar sempre aqui embaixo no final do podcast.